bom poder voltar, né, presencialmente, estarmos aqui. Eu falei com o pastor Marcos e pedi para que estivesse aqui com vocês para lançar esse novo livro também, e a gente vai trabalhar com ele esse ano. Como viver cheio do Espírito Santo. Os irmãos que me conhecem sabem que eu passei 10 anos como pregador itinerante, focado na doutrina do Espírito Santo, uma doutrina que eu me especializei. E para esse ano, esse livro, a proposta dele é responder uma questão, sem perguntar, pastor Cassiano, mas e aí? O senhor fala tanto que o Espírito Santo mora em nós, que devemos viver cheios do Espírito Santo, mas a pergunta é como viver cheio do Espírito Santo? Qual é a receita de bolo? Qual o mecanismo? Aí esse livro veio para satisfazer esse questionamento. E a receita é a receita que todo crente sabe. Vida de oração, oração como estilo de vida, não orar só quando está no sufoco e na prova. Bíblia tem que ser diário. Você almoçou ontem, vai ter que almoçar hoje de novo. Então o que você leu de Bíblia ontem foi para ontem. Você tem que ler sua Bíblia hoje. O alimento espiritual proporcionalmente ao alimento físico. A gente esquece disso, né? Se você lembrar que almoçou ontem e vai almoçar hoje, a Bíblia também tem que ser seu alimento diário. Em tempos de guerra, às vezes a oração não resolve, é o que a gente vai ministrar hoje aqui, e você precisa jejuar. Tem muita coisa boa que você podia estar conquistando, melhorando, avançando na sua vida, adversários terríveis e cruentos que aparecem na sua vida, e você não os vence, você não jejua. Faz aquela oração rotineira, só que o problema é maior, o esforço tem que ser maior. Então a gente tem um capítulo só explicando sobre como jejuar, por que jejuar, em que situações precisamos jejuar. Eu me lembro antigamente, pastor Paulo Moraes está aqui, a gente é filho da Ilha do Governador, era comum na nossa época, nos anos 80, jejuar 24 horas, coisa mais normal, meia-noite a meia-noite, ou de 6 às 6. Isso acabou, né? Raríssimas exceções, você vê um crente hoje fazendo um jejum de 24 horas. Então não é que Deus não está querendo te ajudar, talvez você que não esteja fazendo o que precisa ser feito. E o último capítulo sobre a questão do louvor. E como eu sempre preguei, né, eu estou com 50 anos de idade, prego desde os 15, né, Paulo nos conhece, eu nunca dei muita ênfase a louvor, porque a vida toda estudando para pregar, né, mas quando eu fui fazer esse capítulo sobre louvor, gente, eu vi como é fundamental. Você não pode acordar de manhã, passar o dia inteiro trabalhando, estudando, nas suas múltiplas obrigações, e ir dormir sem cantar um hino. Isso é um absurdo. Você tem que parar nessa correria do dia a dia e louvar, cantar um hino. Mesmo que os vizinhos detestem a sua voz, mesmo que você seja uma taquara rachada, Jesus está achando lindo você cantar. E você tem que cantar. Tem que parar com a correria e cantar. Talvez as mulheres, as irmãs, sejam para elas mais fácil cantar. Homem tem que cantar. Você tem que cantar um louvor a Deus, parar e louvar ao Senhor. Então o último capítulo fala sobre o poder e a importância do louvor. Oração, palavra, jejum e louvor. Esse material está aqui. Os mais antigos já devem ter. Esse foi o meu primeiro livro, lançado há quase 10 anos. O Espírito Santo em você. Como é que o Espírito Santo foi morar dentro de você e o que acontece a partir daí. A exigência do Espírito Santo em morar dentro de você, a partir do dia que você aceitou a Jesus, a única coisa que ele exige de você, e exige mesmo, é relacionamento diário. Então esse livro é para impulsionar sua amizade, seu relacionamento diário com o Espírito Santo. Esse tem menos, esse aqui como é lançamento tem mais. Esse material custa apenas R$30, mas se você quiser levar os dois, R$50 os 2 livros, tenha certeza, vai ser bênção para a sua vida. Ano da sabedoria, sem dúvida. Para a gente driblar a marcação, as coisas que hão de acontecer, a gente precisa de muita sabedoria. Eu quero compartilhar com vocês, eu vou ler um versículo, porque eu sei que a igreja tem o especial hábito de ficar de pé na leitura, e depois de ler esse um versículo, vocês se assentam, e aí nós vamos versículo por versículo, tá? O versículo para lermos de pé, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Querido Espírito Santo, ministra o coração, a mente e a alma de cada crente aqui esta manhã, e também aos que estão acompanhando em casa agora pela internet ou vão acompanhar depois. Que o Senhor possa liberar uma unção especial para a vida dos teus filhos, e que a sabedoria que exalará dessa palavra possa conduzir o teu povo em vitória, em triunfo, neste ano de grandes batalhas, e que será também um ano de grandes vitórias. Abençoa o teu povo, libera a tua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Ainda em Marcos capítulo 9, só que agora assentados, vá para o versículo 14, por favor. Todas as vezes que eu estou num sufoco grande na minha vida, passando um momento difícil, esse texto aqui, ele volta à minha memória. Como resolver uma questão impossível? Como sair vitoriosa em uma batalha impossível? Essa narrativa de Marcos nos deixa claro como podemos vencer batalhas impossíveis. Tem um princípio fundamental de sabedoria. Bom, versículo 14: quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. O contexto disso: Jesus estava descendo do monte com Pedro, Tiago e João. Ele tinha se transfigurado naquele momento de oração, recebeu a visita de Moisés e Elias, e houve aquele momento sobrenatural. E nesse momento de oração, de consagração, de monte, de busca, descem os quatro. Quando eles descem do monte, encontram uma confusão tremenda lá embaixo, porque os fariseus, escribas e uma grande multidão estavam apertando os 9 discípulos que não tinham subido o monte. Um detalhe importante é que os 9 discípulos não estavam naquele momento de especial consagração, estavam ali. E o sufoco, versículo 15, ele só aumenta, a multidão se aglomera, se multiplica e o sufoco aumenta. Que sufoco? Versículo 15. Logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Versículo 16. Jesus pergunta aos escribas: o que é que discutis com eles? Primeira coisa interessante é que quando Jesus desce com os 3 discípulos que o acompanhavam e ele vê a multidão, ele nem percebe muito o alvoroço da multidão e o problema principal que a gente vai ver já já. Ele se preocupa com seus discípulos. Ele percebe logo de cara que os 9 discípulos estavam passando um perrengue, uma luta tremenda ali. E aí Jesus vai e os defende os seus obreiros, né? Os seus aprendizes, os seus discípulos. E vai em direção aos fariseus e escribas e diz: vem cá, o que vocês estão discutindo aí com meus discípulos? O que está acontecendo aí? E enquanto Jesus está interpelando os fariseus e escribas, no meio daquela multidão vem a resposta da confusão. Versículo 17. Um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito maligno, um espírito mudo. E esse espírito, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos, os 9 que não subiram o monte, que o expulsassem e não puderam. Aqui é o problema. Então, os 9 discípulos estavam passando um grande aperto, tentando expulsar demônio do filho desse homem. Sai, não saio, sai, não saio, sai, não saio. E no meio daquela confusão a multidão só aumenta. Os fariseus e escribas aproveitam para tirar proveito dessa situação de vergonha dos 9. E uma situação difícil, uma situação complicada, porque espírito maligno não sai com chá de erva cidreira, né? Espírito maligno só respeita uma autoridade superior a ele. Demônio só respeita quem tem autoridade superior a ele. É muito comum a gente observar muitas famílias hoje, às vezes até dentro da igreja, que está passando por um problema grave desse dentro de casa. Problema de pessoas endemoniadas, oprimidas. Nem sempre é esquizofrenia, nem sempre é depressão, nem sempre é uma doença da alma, que é algo científico. É muito comum a pessoa passar por alguns traumas ou alguns abusos, em decorrência disso, ter problemas emocionais, né, psicossomáticos. Só que a gente não pode se apegar só à questão científica, irmão. Existe demônio também. É interessante que antigamente tudo era diabo.
E aí, né, quando eu me convidei lá nos anos 80, e aquela irmã está com depressão, está endemoniada, é capeta, está oprimindo ela dentro de casa. Aí a gente estudou, a Assembleia de Deus passou a estudar mais, as novas gerações com curso superior, né? A questão acadêmica aumentou em nosso meio, só que nós perdemos um pouco a mão. Então parece que tudo hoje é explicável pela psicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise, né? E eu estou fazendo, inclusive, a formação em psicanálise. E aí se perde a mão daquilo que é espiritual, daquilo que é diabólico, daquilo que é obra de bruxaria, daquele vizinho que não vai com a sua cara e vai bater tambor no centro de macumba para te destruir, daquela colega de trabalho que quer o teu mal e fica de olho gordo querendo destruir sua vida, seu casamento, seus filhos, seu emprego, querendo te dar uma rasteira para tomar a sua posição no local de trabalho. Essas coisas continuam existindo, sim ou não? Sim. Não existe batalha espiritual, existe capeta, existe demônio também. E a luta aqui é esta, um caso especial de possessão. A gente vai ver mais à frente que era um menino, uma criança. Eu não sei se alguém aqui já viu criança endemoniada. Alguém já viu isso? Poucas pessoas. É um negócio raro, mas é triste, é terrível. Você vê uma criança se contorcendo, espumando pela boca, revirando os olhos, sai aquela voz de adulto na boca de uma criança: eu vou matar ela me foi apresentada, ela é minha, eu não vou sair. Que coisa pavorosa. Então, essa narrativa de Marcos é sobre esse caso apavorante de uma criança endemoniada. E aí, o pai da criança está dizendo aqui, ele pegou esse menino e levou para Jesus. Olha, possivelmente ele, né, recebeu as informações, a fama de Jesus corria as regiões, e ele chega lá e diz: olha, meu filho tem um caso grave de possessão demoníaca, eu quero que vocês o libertem. Cadê? Quem é o mestre aí? Quem é o Jesus aí? Quem é o mestre? Não, ele não está aqui, ele se ausentou. Ah, mas vocês são discípulos dele? Somos. Então, por favor, tirem o demônio do meu filho. E a vergonha é enorme, porque os 9 tentaram expulsar e não conseguiram, passaram maior vergonha. Versículo 19. Quando Jesus se depara com esse quadro, uma multidão incrédula, os discípulos sem fé e autoridade e poder suficientes para expulsar o demônio, Jesus exclama: ó geração incrédula, geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz o menino aqui. Aí, imagina a expectativa, né? O povão. Agora vamos ver. Ninguém tira o capeta do menino. Vamos ver se ele, o mestre aí, consegue isso. Versículo 20. Trouxeram o menino. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Isso é o clímax da confusão, né? Porque a multidão está ali para ver o que vai acontecer, né? A expectativa, e aí? Consegue ou não consegue? Expulsa ou não expulsa? E aí dobrou a tensão, dobrou aquele clima tenso naquela situação. E por maior que seja a atenção, a expectativa, Maracanã lotado para ver se esse pênalti vai entrar ou não vai entrar, Jesus não está nem um pouco tenso, pressionado. E aí vai uma informação simples, que todo crente precisa se lembrar disso. Satanás jamais será vetor contrário a Jesus. Sabe, as pessoas acham que Jesus está no trono tenso, com a testa franzida, assim, e agora, olha o que o diabo está fazendo no Brasil. Ai, ele entrou lá. Olha o que o diabo está fazendo na China. Olha, aí Jesus tenso no trono, sabe, assim, angustiado. Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou deter Satanás? Isso não existe. Em nenhum momento isso existiu. Satanás é um ser criado, Jesus é Deus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Jesus não está tenso e preocupado em situação alguma. Você fica tensa, você fica estressado, você fica preocupado quando está enfrentando um problema, seja de ordem natural ou sobrenatural, como esse caso aqui. Aí você que pensa: será que Jesus, o que Jesus vai fazer? Será que ele resolve isso? Situação tão difícil. Ai, meu Deus. Mas Jesus não, Jesus sempre está tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. Martinho Lutero chegou a escrever, por ocasião da Reforma Protestante, que Satanás é um cachorro na coleira de Jesus, né? E só vai até onde ele, junto, quieto, senta.
Então não pense que o diabo está trazendo um prejuízo, os céus estão em polvorosa pelo que o diabo... Tudo sob controle. O que está acontecendo no Brasil? Tanta gente orou, Deus não fez nada. Está na agenda de Deus, está no controle de Deus. Ah, mas veio a pandemia. Está na agenda, nas profecias. Você está vivendo o final dos tempos e existem coisas agendadas que precisam se cumprir para que o arrebatamento aconteça no tempo dele, na agenda dele. Então a gente, felizmente, nós nascemos nesse tempo. E vamos vencer nesse tempo. E a história da igreja dirá sobre o que nós vivemos e vencemos nesse tempo. Para de mimimi, porque o Senhor está no controle de toda a agenda. Nem bruxo, nem feiticeiro, nem nova era, nem nova ordem mundial. Essa gente está na coleira de Jesus. Relaxa, descansa teu coração. Então o versículo 20, um clima horroroso, tensão, vai ou não vai? Só que para Jesus realizar o milagre na vida desse homem, agora vamos lembrar da situação desse homem. Uma situação dificílima, possivelmente ele não tinha esposa ou outros filhos, mas ele tinha esse filho aqui, que infelizmente não tem como ser feliz. Imagina você estar em casa com um filho endemoniado. Vamos assentar à mesa para almoçar, e o menino cai endemoniado, espumando. A vida desse homem é uma vida miserável, né? O menino é escravo de o demônio, ele também, levado a reboque, não tem sossego. Então é um caso gravíssimo na família desse homem. Por isso, desesperadamente, ele pega esse menino e vai lá tentar encontrar com Jesus para ver se Jesus resolve. Bom, só que para Jesus poder restaurar essa família, tirar o demônio da criança e resolver essa situação tão difícil para esse pai, Jesus, no versículo 21, ele não está nem aí para a multidão. Ele não está nem aí para a tensão que como eletricidade tomou conta daquele lugar. Jesus foca no Pai. Porque para esse pai desse menino receber o milagre, o coração dele tinha que estar na posição. E não estava. Você vai ver. Versículo 21. Jesus pergunta ao pai. E a pergunta de Jesus é para deixar mais enfática a situação de que é um caso raro de possessão. Não é um demônio qualquer, não é uma bruxaria qualquer. Geralmente, quando existe caso de criança endemoniada, isso é hereditário, né? Foi alguma apresentação, é uma família de bruxos, isso vai passando, satanistas, irmandades, vai passando essa maldição de pai para filho. Então, aqui é uma situação pesada assim. Quanto tempo lhe sucede isso? O pai responde, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Então, até aqui o caso é agravado, explicado como algo muito difícil de ser resolvido. Só que agora, a partir do momento que o pai descreve esse gravíssimo caso, ele tem a chance da vida dele. Realmente, como uma bola na marca do pênalti, pode bater o pênalti sem goleiro, gol vazio. Só que ele comete o erro, e o cerne dessa narrativa, desse texto é isso aqui. O erro que eu e você não podemos cometer, e às vezes cometemos. Ele está com Jesus na frente dele, a única pessoa que podia fazer o milagre, resolver a vida dele, libertar ele e o filho dele dessa maldição. Ele tem a chance agora de fazer a oração, de pedir o que você quer, o que está acontecendo, qual é a sua oração, qual é o seu pedido. E ele erra nos dois princípios fundamentais da fé. A confiança em Deus. Ele desconfia ao máximo, ao invés de acreditar ao máximo. O que ele diz? Mas, olhando para Jesus, que coragem ele dizer isso. Se tu podes fazer alguma coisa. Primeiro erro grave para quem faz uma oração, para quem busca numa campanha, para quem precisa de um milagre. Primeiro, desconfiou do poder de Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, que é grave, desde criança, desde menino. Isso aqui não é um capetinha qualquer não. Será que o Senhor Jesus, o Senhor tem poder para tirar esse demônio do meu filho? Segundo erro grave. Tenha pena, misericórdia, compaixão de nós e ajuda-nos. Esse é o segundo erro grave. Primeiro, ele desconfia do poder de Jesus. Segundo, ele desconfia do amor de Jesus. E no meio da multidão e dos 12 discípulos que se juntavam.
Repito o que disse no início. Quando eu estou passando um momento difícil, sei lá, aparece alguma tribulação, alguma dificuldade, algo a ser resolvido, eu me apego nisso aqui. Você não pode querer a bênção de Deus, o milagre de Deus, uma resolução que só o Senhor pode fazer na sua vida, no seu casamento, emprego, seja qual for a área da sua vida, se você não confiar que Jesus tem o poder de fazer. Como é que você vai pedir o favor a alguém que você não confia? Isso é maluquice. Mesmo nas suas relações interpessoais, como é que você vai chegar para alguém, fulano, você pode me ajudar? Posso, a pessoa sai, não, acho que não vai me ajudar não. Não vai ajudar mesmo. Quando você desconfia do poder de Jesus, você impede o milagre, de um milagre acontecer na sua vida. Talvez o crente não erre muito nisso não. Talvez se eu perguntasse um por um aqui, você acredita que Jesus tem poder de resolver essa situação? Creio, pastor Cassiano, eu creio. Jesus tem poder, Ele tem todo o poder. Ele aparece aos discípulos ressuscitado e diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder está concentrado no cetro que o Pai deu ao Filho, até que o último inimigo, que é a morte, seja derrotado, e Ele devolva o cetro ao Pai. O poder do universo está nas mãos de um homem chamado Jesus. Ele tem o poder está nele. É isso que confunde Satanás e confunde o inferno, em que um ser feito um pouco menor do que o anjo, porque Jesus tem a forma humana até hoje. Aliás, o maior sacrifício de Jesus foi se tornar um homem, porque Ele não se tornou homem só para vir à terra, morrer, ressuscitar e voltar para o céu e deixar de ser homem, não. Ele continua limitado à forma humana. Quando Jesus vier buscar a igreja, você vai ver aquele jovem de 33 anos em pé na sua frente. Quando você vir a Cristo nos céus, você verá a figura humana. Ele adotou a figura humana eternamente. Esse é o maior sacrifício de Jesus, se tornar ser humano para sempre. Eu imagino os serafins voando, os querubins vendo aquela figura humana, claro, mas divina ao mesmo tempo, e todo o poder está concentrado nele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O que é que você está precisando do Senhor Jesus para a sua vida nesse ano da sabedoria? É uma mudança financeira, Jesus tem poder. Uma melhora no seu relacionamento conjugal, Jesus tem poder. Que seus filhos afastados voltem, Jesus tem o poder de resgatá-los. O que precisa é acreditar que Ele tem poder, é abrir a boca e confessar, eu creio, Senhor, que Tu podes todas as coisas, nada te é impossível. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me ajudar nessa luta. Eu creio que as portas vão se quebrar. Não tem bruxaria, feitiçaria, não tem obra maligna que possa contigo. Em Teu nome eu irei vencer a Satanás e todos os poderes da terra. Eu creio no Teu poder. Quem crê no poder de Jesus? Quem crê? Quem crê nesse poder, diga, eu creio no poder de Jesus. Aleluia. Mas talvez você não desconfie muito do poder de Jesus, não. Mas é muito comum a gente encontrar crentes desconfiarem do amor de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo, mas eu acho que o Senhor não quer me ajudar. O Senhor abriu uma porta para o evangelista Marcos, mas para mim o Senhor não abre. Por que, Jesus? Se o Senhor não gosta de mim, os irmãos vão lá, dão testemunho de bênção, e nada acontece na minha vida. Enjoado, eu acho que nem eu ajudaria uma pessoa tão enjoada dessa. Quando você desconfia do amor de Jesus, é a mesma coisa que desconfiar do poder dele. Você crê que ele pode resolver qualquer problema, mas só você que é o azarado, a azarada que Jesus nunca vai olhar para você. Isso é um erro, isso é um pecado. A partir do momento que você foi tocado pelo Espírito Santo e pela palavra e entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo passou a morar em você. Há um investimento enorme do reino dos céus em você, porque Deus, Espírito Santo, passou a morar dentro de você. Todo o amor de Jesus está na sua direção. Todo o abraço de Jesus é para você, querido de Deus. Você é querida de Deus. Você é filho, você é filha. Você não é mais escravo. Mas o diabo é especialista em mentir e dizer, você não vai conseguir porque o Senhor não gosta de você. Você não vai conseguir porque na sua vida é só azar. Você não vai conseguir essa bênção porque na sua vida dá tudo errado. Você não vê que tem uma maldição aí? Você não vê que está dando tudo errado? E você somatiza isso, você assimila, você se agarra a isso. Se liberta dessa palavra do Satanás contra a tua vida essa manhã. Jesus te ama de paixão.
O maior interessado no teu sucesso é Ele. O maior interessado em que tudo se vá bem na sua vida é Ele. Para que você o glorifique com louvores e adoração. E para que as pessoas vejam a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Esse ano será um ano de diferencial violentíssimo. Sobre os que são filhos e os que não são. Sobre os que são amados do Senhor e os que não são, porque não querem ainda ser amados. Se agarre ao amor que Jesus tem por você. Essa luta que você está passando não é para sempre. Jesus te ama e Ele tem um escape, Ele tem uma porta aberta. Não podemos desconfiar do poder de Jesus e nem do amor que Jesus tem por nós. Essa é a base. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus tenha duas coisas, dois pilares. Primeiro, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. E que Ele é premiador, galardoador daqueles que o buscam. Ele dá presentes para quem o buscam. Está aqui os pilares de Marcos 9 e 22. Crer que Ele existe, tem todo o poder, é o Shaddai. É quando Ele chega para Abraão e diz: para, você não vai mais fazer bobagem, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, não preciso da sua ajudinha para que eu te dê um filho. Eu disse que vou te dar um filho e tem poder de te dar um filho. E não é da escrava, é da velha, da idosa, é vocês dois velhinhos, é de vocês dois que eu vou dar o filho, porque eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito, para de errar e confia no meu poder. E segundo, Ele é presenteador. É impossível você vir a uma reunião como essa e sair daqui com as mãos vazias. Eu falo isso com a igreja. Há 2 anos e meio assumi uma igreja em Rio das Pedras, comunidade Rio das Pedras, Jacarepaguá. Eu falo: irmãos, se esforce para cultuar, se esforce para vir ao templo. Ah, mas eu já estou cansado. Jesus disse: vinde a mim os cansados, vem para a igreja. O lugar de cansado é na igreja. Não é? Porque é impossível você vir oferecer o seu tempo de culto ao Senhor e voltar para casa sem algo novo. Jesus não dispensa ninguém com as mãos vazias. Ele está a fim de te abençoar, Ele está a fim de te presentear. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Os 2 pilares do milagre são crer no poder de Jesus e crer que Ele está a fim de me ajudar. Se você não acreditar que Ele está muito interessado em te ajudar, isso não é fé. Porque fé é acreditar, mas fé, mais do que acreditar, é confiar. Diga, por favor: eu não posso. Eu não posso desconfiar do poder de Jesus e do amor de Jesus. Bom, quando o pai faz essa colocação infeliz, se tu podes e se o Senhor tem compaixão de nós, errando completamente na sua oração, que seria a chave para abrir a porta do milagre, Jesus, de uma forma bem inteligente, como Jesus é inteligente, Jesus, ele joga a batata quente na mão de Jesus, Jesus pega e joga de volta. Versículo 23, Jesus lhe disse: se tu podes crer, porque tudo é possível. Então não é se eu não tenho poder e nem tenho compaixão de você. Eu preciso saber se você acredita que eu tenho o poder e que eu tenho compaixão de você. O negócio não está errado em mim, está em você. Sua oração está errada. Seu pedido está equivocado. O seu posicionamento de coração, jamais haverá um milagre na sua vida se você desconfiar do meu poder e do meu amor, diz o Senhor. Essa palavra rasga o coração desse pai, arrebenta com tudo. E a reação dele é interessante, versículo 24, logo o pai do menino, aí já mudou. Ele estava cheio de marra, cheio de empáfia. Eu trouxe aqui, os seus discípulos não resolveram. Agora não sei também se o Senhor pode resolver, se o Senhor está a fim de me ajudar. Aí Jesus, pá, dá uma palavra forte e quebra o homem. Bota o coração dele na posição do milagre. Bota o coração dele na posição do milagre. E qual é a posição do milagre? Ele clamou com lágrimas e disse, engraçado que o que ele disse, pouco importa, porque ele não disse coisa com coisa. Mas o fato dele clamar chorando mostrou que aquele coração duro, cheio de marra, agora é um coração quebrantado e contrito.
E o salmista diz que a um coração quebrantado e contrito, Deus não pode desprezar. Com soberba, com marra, né? Você não consegue nada com Jesus. Não consegue. Mas eu exijo, eu determino que isso não vai dar em nada. Obra de engano, tanta gente sendo enganada em algumas igrejas neopentecostais com esse negócio de campanha, de determinar, de dizer que Deus tem que fazer, né? E Deus vai fazer se Ele quiser. Ah, mas fulano não sobe a rampa. Subiu. E aí? Ah, mas eu orei, eu clamei. Deus vai fazer do jeito dele, não é do meu jeito, nem do seu jeito. Deus tem a agenda dele. E aí um monte de gente agora de mimimi, com raivinha de Deus, porque eu chorei, eu clamei e aconteceu. Aconteceu porque quem está no controle é Deus. Deus vai cuidar da igreja. O resto tem que passar pela agenda de Deus. Agora o coração do homem se quebranta, clamando com lágrimas, diz: eu creio, Senhor, mas não creio muito. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Então perceba que até o que ele falou é meio sem sentido, mas o coração está humilde, quebrantado. Eu preciso, me ajuda, por favor. Olhe para mim, lembra bem. Qual foi a vez que você foi orar à noite por um problema grave que você estava passando e chorou? Chorou. E foi dormir. Como é que foi o dia seguinte? Porque é profético. O choro pode durar, mas isso não falha. Isso aí é profecia. É palavra de Deus que tem que se cumprir. Não está acontecendo coisas maiores na sua vida porque você parou de chorar em oração. Pode se lembrar que todas as vezes que você orou com lágrimas, a resposta veio mais rápido. O caminho do coração de Deus é o caminho do choro, da humilhação, da prostração, do rosto no pó. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Chore mais e as coisas vão melhorar para você. Mas não chora com um vizinho, com um parente, botando besteira no status. Meu Deus, o povo chora em rede social. O crente não tem que fazer isso. Você, desculpa a palavra, muita burrice. Você tem que chorar no secreto, no oculto, no escondido, no seu quarto, aos pés do Senhor. É ali que a coisa vai resolver, perdendo energia, perdendo tempo. Bom, ele chora com o coração quebrantado. O coração do pai ficou na posição. Deixa eu correr, versículo 29. Aí Jesus agora vendo a multidão, ou seja, agora Jesus desfoca do pai e olha para a multidão. Bom, o coraçãozinho dele aqui já está quebrantadinho, já dei-lhe uma palavra, já botei ele na posição, chorou, beleza? Então o coração do pai está pronto para eu fazer o milagre. E a multidão? A multidão quer ver sangue, a multidão quer bagunça, a multidão... Aí Jesus olha que a multidão concorria, aumentava. Aí Jesus resolve também, logo. Repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele! Pronto. Sai dele só? Não. Olha, isso aqui é fundamental. Vou enfatizar a questão do quebrantamento outra vez. Quanto maior for o seu quebrantamento e a sua humilhação em oração, mais extraordinário será o milagre. Quando você toca no coração de Deus com lágrimas, quebrantamento e choro, Deus não dá só o que você precisa. Tem plus, tem bônus, tem sempre algo a mais. Quanto mais você penetrar no coração de Deus, com cara no chão, chorando, clamando, aquilo que você está pedindo virá, e virá acompanhado de muitas outras coisas que você nem esperava. Quando Ezequias chora com uma ferida de morte, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, ele só queria viver. Mas o choro dele foi tão sincero, tão quebrantado, que ele viveu. Deus deu mais 15 anos a ele, livrou ele do rei da Síria, livrou Israel. Veio um bônus enorme, só por causa da profundidade do choro e do quebrantamento daquele homem. E a sinceridade desse pai em chorar diante da multidão é um negócio tão grande, que Jesus cria uma situação especial. O diabo, o espírito maligno sai dele e não entres mais nele. É o único caso em todos os evangelhos que isso aqui acontece. Jesus diz em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, que quando o diabo sai da vida de alguém, anda por lugares áridos, mas esse capeta volta. E se encontrar a pessoa vazia, ele entra de novo. Ainda traz mais 7. No caso desse menino, esse capeta aqui está fora de circulação.
Ele poderia ficar encapetado de qualquer outra coisa, menos desse espírito mudo e surdo. Jesus criou um milagre especial para esse menino, porque o quebrantamento do pai também foi especial. Resolvido o problema do pai, resolvido o problema do menino, não, versículo 26. E ele, o diabo, pegou o menino, clamando e agitando com violência, saiu. Mas o menino ficou como morto, de maneira que alguns diziam, estava morto. Multidão terrível, né? Ah, meu Deus, era melhor nem fazer isso, gente. Pelo menos o menino estava vivo, estava endemoniado, mas não morreu. Agora esse homem de Nazaré orou, agora o menino matou o menino. Ô multidão incrédula, né? Ô povo ruim. Tu dá o testemunho, tu fala o que Deus está fazendo na sua vida. Você diz como Deus está te abençoando aqui na plena unção, como o Senhor tem sido bom. E a pessoa incrédula sempre quer argumentar, contra-argumentar, falar algo que não tem nada a ver. Ai. Versículo 27, Jesus pega o menino pela mão e o ergueu e ele levantou. Oh, aí a multidão, olha, não é que tirou o capeta? Rapaz, o negócio é forte. Aí saíram, deve ter sido aquela galera, aquela multidão saiu conversando. Rapaz, esse tal de Jesus é forte mesmo, o homem é brabo, olha o que ele fez. Mas eles só acreditaram porque eles desconfiaram completamente do poder de Jesus e do amor de Jesus. Multidão sem solução, saiu só porque viu. Pai do menino restaurado, menino liberto restaurado, lar restaurado, a falta de confiança no amor de Jesus e no poder de Jesus, no coração do pai está resolvido, o menino está resolvido, só que está faltando um outro grupo aí. São 4 situações, o pai, o menino, a multidão, e quem está faltando? Os 9 que passaram vergonha. Passaram vergonha, sai, não sai, sai, não saio, e não saiu. E a narrativa tem que dar conta desses 9, coitados, que passaram essa vergonha por não terem confiança no amor de Jesus e no poder de Jesus. Versículo 28. Quando Jesus entra em sua casa, os seus discípulos, os 9, lhe perguntaram à parte, Senhor, por que não podemos nós expulsar? E aí, fechando com chave de ouro, Jesus libera esse princípio de batalha espiritual, de consagração, para poder não desconfiar do poder dele e do amor dele. Porque o poder de Jesus e o amor de Jesus são imutáveis, sim ou não? Jesus é o mesmo ontem. A percepção do poder dele e do amor dele diminui em você e não nele. Jesus é o mesmo poderoso e o mesmo amoroso eternamente. Só que a depender do seu relacionamento diário com o Espírito Santo, se existe ou não, você perde a percepção. Surge um problema mais grave, isso aí eu acho que Jesus não resolve, não. Surge um problema mais grave, rapaz, não sei se nisso aqui Jesus vai querer me ajudar. E aí você sofre mesmo. Porque sem essa confiança, não tem como o milagre ser liberado. Seu coração só vai receber o milagre se ele estiver na posição de quebrantamento e de confiança no poder de Jesus e no amor de Jesus. E qual é o princípio disso? Jesus libera isso no último versículo dessa narrativa, que é o versículo 29. Essa casta de demônios, essa qualidade, esse tipo de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É o que eu coloquei no início, sobre um capítulo inteiro de jejum aqui nesse livrinho. Onde é que Jesus estava antes de encontrar essa multidão e esse caso grave de possessão? Jesus estava onde? No monte. O que ele estava fazendo? Orando, buscando, consagrando. Então ele dá o exemplo pessoal. Eu desci, eu estava espiritualmente em condições de resolver essa situação. E vocês 9 não conseguiram, porque vocês não estavam espiritualmente em condições de resolver a situação. Porque o convívio com o Pai em oração no monte aumentou no Senhor a sua confiança. Então o que está faltando para um milagre maior acontecer na sua vida é porque você está com pouca confiança. E como é que você vai ter mais confiança para vencer essa luta aí que você está passando? Consagrando, jejuando, orando, coração quebrantado,
boca no pó, leitura bíblica diária, leitura bíblica anual, cantando louvores, sendo cheio do Espírito Santo todo dia. Não está faltando o poder de Jesus para te ajudar. E muito menos Ele está desinteressado no teu sucesso. Então o problema nunca está no Senhor. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O Senhor te diz, o problema não está em mim, o problema está em você. E como é que eu resolvo essa falta de fé que está em mim? Oração e jejum, consagração diária ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero dar 1 minuto para você pensar no que você acabou de ouvir. Confrontar isso a algum problema que possivelmente você esteja passando. Seja de ordem familiar, espiritual, conjugal, filhos, emprego, desemprego. Enfermidade, lutas do dia a dia. Confronte esse problema ao posicionamento do seu coração, se o seu coração está quebrantado e humilde, ou se você acha que tem que exigir, Deus é obrigado a fazer essas loucuras da pós-modernidade. E procura dentro do seu coração se você está confiando no que Jesus disse. É-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Não há nada que limite o poder de Jesus. Procura no seu coração se é realidade para você que Jesus te ama. Antigamente entregava um folheto e dizia, olha, um folheto, você aceita um folheto da palavra de Deus? Olha, Jesus te ama. Isso sempre impactou as pessoas. Será que você esqueceu que Jesus te ama? Você esqueceu que Ele investiu o sangue dele, derramou até a última gota de sangue para você estar aqui de manhã, hoje? Você não perdeu a noção de como Ele é apaixonado por você, pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos? Você está esquecendo o quanto o Senhor Jesus gosta de você de montão? Será que o diabo está conseguindo mesmo entrar na tua mente com pensamentos contrários, dizendo que você está abandonado, ninguém vê o seu sofrimento, ninguém vê o que você está passando? Ai, coitadinho de você, o que é isso? Estou falando para crentes aqui essa manhã. Há um investimento enorme do reino dos céus na sua vida. E se esse ano de 2023 promete ser um ano difícil, o Senhor diz para a minha igreja, eu tenho uma porta aberta. A palavra de Deus diz que com toda tribulação sempre haverá o escape. Se você seguir confiando no poder de Jesus e no amor de Jesus, você vai ver o escape. Você vai contemplar a porta aberta. O Senhor zela pela sua igreja, o Senhor zela pelo seu povo. Você não está jogado fora. Você não é manada, você não é rebanho. Deus não te trata como multidão. O Senhor te conhece pelo nome. O Senhor sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Jesus te conhece pessoalmente. Você não é um na manada. O relacionamento que o Senhor tem com você é pessoal. Eu peço o Espírito Santo que esta manhã enche o teu coração de alegria, 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 pelo fato de que você é amado de Deus, você é amada de Deus. Jesus disse, fique alegre, fique feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida nos céus. O teu nome está lá na lista de convidados para o grande casamento que está para acontecer. Satanás está derrotado na tua vida esta manhã. Ele não mente mais para você. Você não está abandonada. Você não está jogado fora. Deus te ama. Tem um projeto pessoal para você. E você vai até o fim nesse projeto.
Você vai chegar até o fim dessa caminhada. Nenhuma promessa que Deus levantou para você caiu. Está tudo de pé. E não depende do que está acontecendo lá fora. Não depende do que está acontecendo lá fora. Depende do que está acontecendo dentro do seu coração. O acontecer de Deus ou o não acontecer de Deus não depende do mundo e da política. Depende apenas de você e do seu posicionamento em oração. Fique de pé na presença de Deus. Como eu entendo que essa palavra é mais de reflexão do que de explosão, não vou nem convidar ninguém à frente. Onde você está, coloque a mão no seu coração. Quero orar daqui por você. E a minha oração é que você guarde esse princípio fundamental para o resto da sua vida. Coração quebrantado e não desconfie do poder de Jesus e do amor de Jesus. Aconteça o que acontecer. Feche os seus olhos. Poderoso de Isaac, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa escrever na tabuinha dos corações de todos aqui presentes, bem como dos que acompanham pela internet. Espírito Santo, escreve no coração de cada crente que Jesus tem poder ilimitado, é divino, é eterno, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Todo o poder no universo está nas mãos do nosso Jesus, do meu querido Jesus, que eu conheci há 37 anos, quase atrás. Em uma comunidade nos bancários, na casa da irmã Maria Hiroshi, é o mesmo Jesus que eu conheci na minha adolescência. Ele não mudou, o poder é o mesmo, e o amor é o mesmo, Senhor. O mesmo amor, o mesmo carinho de quando eu era novo convertido. Não muda agora, mesmo eu sendo pastor. O amor é o mesmo. Senhor, não deixa os nossos corações mudarem. Não deixa ninguém cair na mentira do diabo acerca desses princípios basilares da fé. Que todos possam voltar para casa agora, cheios de alegria, de esperança, de expectativa de coisas boas. Porque enquanto o mundo se degrada, o Senhor continua tendo o poder de nos ajudar em quaisquer situações, porque o Senhor nos ama. Oh Jesus, oh meu Deus, faz cada um sair daqui hoje alegre, alegre, renovado na fé, renovado na expectativa de vitória, na esperança de dias melhores. Repito, meu Deus, não porque o que acontece na política ou no mundo, mas por tudo o que acontece no palácio celestial em relação às nossas vidas. Faz isso, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Receba